Olá, pessoal! Vamos à nossa aula de revisão, né? Que ela é um dos conteúdos da nossa disciplina de conservação e armazenamento da matéria-prima, né? Dos produtos agroindustriais, nos quais nós vimos sobre os principais métodos de conservação dos alimentos, ok? Então, os processos de conservação desse método, né, para os alimentos, eles são baseados, pessoal, na eliminação parcial ou total dos agentes que alteram esses produtos. Quais são os agentes, então? São os micro-organismos, né? Eles que alteram, né, fazem a deteriorização no nosso alimento. Então, a gente utiliza os métodos de conservação, né, desses alimentos, baseado na eliminação total ou parcial desses micro-organismos no alimento, ok? Os processos, pessoal, de conservação, ele vai basear na destruição parcial ou total desse micro-organismo, tá? Que vai fazer essa modificação dentro do alimento, tanto das características organoléticas, cor, sabor, odor, quanto as características nutricionais desse alimento, tá? Então, tá muito ligados aos fatores do próprio alimento, que nós vimos em microbiologia, né? Em relação aos fatores intrínsecos e ligados aos fatores extrínsecos, que é ligado ao ambiente em que esse alimento se encontra, ok? A gente também pode estar utilizando substâncias inibidoras, né? Que impedem a multiplicação desse alimento na fase log de estabilidade e morte desse alimento, ok? Então a gente tem os métodos de conservação, né? O método térmico, né, que utiliza altas temperaturas, é um método utilizado também na pasteurização, né, desse alimento, tá? Então ele vai destruir parte ou toda a microbiota existente nesse alimento. Então, como eu disse, tá? Ele vai fazer no método da fermentação, então relacionado ao Plix, ao iogurte, por exemplo, tá? Em relação ao desenvolvimento de acidez ligado ao pH, que está ligado aos fatores intrínsecos do próprio alimento, então vai inibir o crescimento e desenvolvimento de micro-organismos, correto? Os métodos de conservação nesse alimento, então eu posso estar utilizando o uso do calor, né, que nós vimos, posso estar utilizando o uso do frio, que nós vimos, a conservação pelo uso de sal, que é a mais antiga da humanidade, né, processo de conservação com o uso do açúcar, por fermentação e pasteurização, né, o uso de aditivos, que nós acabamos de ver na outra aula, pela irradiação e o uso da defumação, que é um método bastante antigo também, tá? O uso de calor, eu posso ter a cocção, né, que vai acontecer em altas temperaturas, tá? Ele é largamente utilizado na indústria, né, no preparo final do produto, né, antes do consumo. É utilizado em fervura, fritura e assamento, tá? E a pasteurização, né, que é muito utilizado em produtos lácteos, né, o próprio leite passa pelo processo térmico. Pasteur, né, ele descobriu esse método. Então, desde então, esse produto lácteo, o próprio leite, é passado por essa pasteurização, tá? Por quê? Porque eu preciso ter até 100 graus Celsius, eu consigo então eliminar esses micro-organismos, essa microbiota presente nesse alimento, ok? Nós temos também como método de conservação a esterilização, que nós vimos, né? Que então tem a finalidade de destruição total desse microorganismo através da esterilização, tá? Então, eu preciso de uma máquina, né, que esterilize esses alimentos, esses utensílios, né, que passam pelo processamento e armazenamento, estocagem desse alimento, tá? Nós também temos a secagem, tá? Que vai ocorrer a eliminação da água pelo calor, tá? Então é induzido um ar quente, né, entre 45 a 85 graus Celsius. Eu utilizo a desidratação muito em hortaliça, vegetal e até carne, tá? A produção de leite em pó e do café também eu passo pelo uso da secagem. Os grãos, geralmente, a maioria deles passa pelo uso da secagem, tá, gente?
Outro método que eu tenho é concentração, tá? Que é uma parte da água que é removida de 30 a 60% desse alimento, diminuindo o que? A atividade da água que a gente viu, né, em relação ao próprio alimento, né? Parte dos fatores intrínsecos do micro-organismo dentro do alimento, tá? Então, ela é utilizada na produção de doce, suco, massa, molho, ketchup, geleia e outros. O uso do frio, tá? Que ele é muito utilizado nos produtos de origem animal, tá? Também vegetal. Então, são alimentos altamente perecíveis, ok? O congelamento, tá? Que é a utilização de temperaturas mais baixas, né, do que na refrigeração. Então, a gente viu refrigeração e congelamento, as diferenças de temperatura, né, para cada tipo de alimento e os tipos de micro-organismos que ainda se desenvolvem nessas temperaturas, tá? Em relação à salga e o uso de açúcar, gente, a salga, como a professora já disse, ela é um dos métodos mais antigos de conservação desse alimento, tá? O sal, ele vai conservar de que forma? Ele vai conservar, então, tirando a água livre desse alimento. Então, geralmente a gente salga, então vai acontecer pelo método de osmose, né? O meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, a gente utiliza esse método para a conservação do alimento. Então, a gente pode ter bacalhau, charque, tá? Carne seca e tudo mais. O uso do açúcar, tá? Então, vai também ocorrer uma pressão osmótica, tá? A osmose, que a gente já falou tantas vezes na aula, o meio mais concentrado para o menos concentrado, tá? Desfavorecendo, assim, um ambiente de multiplicação de micro-organismos, fungo, vírus, etc., no alimento. Nós temos também a fermentação, né, que vai mexer com a faixa etária do pH desse alimento, deixando mais ácido, né, ou mais básico, porque o neutro a gente já viu na aula de microbiologia, que acaba proporcionando multiplicação de várias faixas etárias de micro-organismos, tá? Então, a gente pode utilizar para essa fermentação, adicionar o alimento na industrialização, no processamento desse alimento, o ácido lático, queijo, iogurte, ácido acético, etanol, tá? Que proporciona essa fermentação, essa mudança de pH para a diminuição do desenvolvimento desse micro-organismo. Então, nós temos também o uso de aditivos, que a gente acabou de ver na outra aula. O aditivo ele não tem a função de nutrir o alimento, tá? Mas ele tem a função de produzir características, né? Ou cor, ou sabor, ou estabilidade nesse alimento, tá? A gente falou também da irradiação utilizada, tá? Na faixa de 200 a 280, né, ondas, são empregadas para inativar os micro-organismos, tá? Só que com a irradiação a gente viu também que todo alimento irradiado, ele tem que ter o selo que é um alimento irradiado, porque em muitos países ainda não é utilizado, a gente sabe que a irradiação ela não é muito bem usada na saúde humana, nem na animal, né? Por isso que eu preciso ter esse selo de radiação. E a defumação também, como processo de método de conservação, também muito antiga, utilizada já na humanidade, tá? Então, essa foi o nosso resumo sobre métodos de conservação. Estudem, obrigada e até a próxima aula.